Eu costumava acreditar que a vida funcionava de uma maneira justa, que, com o esforço certo, todos teriam as mesmas oportunidades. Mas, como aprendi da maneira mais difícil, a vida nem sempre é justa. E, mais do que isso, há coisas que você só entende quando decide parar de seguir o fluxo e começar a viver para si mesma. Meu nome é Laura Martins, e vou te contar uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história sobre como a culpa, a expectativa e a pressão podem destruir o que você tem de mais precioso, sua felicidade. Talvez você já tenha sentido que estava sempre à sombra de alguém, ou talvez tenha sido a pessoa que sempre resolveu os problemas dos outros. Eu sei como isso é, mas deixe-me começar do início. Eu sempre soube que havia algo de errado. Não que fosse algo que eu pudesse identificar de imediato, mas, à medida que os anos passavam, comecei a perceber um padrão. Sempre fui a responsável na minha família. Desde pequena, eu sabia que, de alguma forma, a minha vida tinha um propósito diferente. Minha irmã, Emily, era a favorita. Ela nunca fazia nada de errado, sempre tirava boas notas, estava sempre com um sorriso no rosto, e por mais que meus pais me amassem, parecia que nada que eu fizesse era o suficiente para alcançar aquele padrão de perfeição. Enquanto Emily tinha tudo o que queria: férias em lugares paradisíacos, roupas de grife, uma vida sem preocupações, eu estava aos 16 anos, virando hambúrgueres em um restaurante sujo no centro da cidade. E sim, eu me sentia um pouco ressentida. Não pelo fato de ela ter uma vida confortável, mas pela constante comparação. Como se por eu ser a mais velha, minha responsabilidade fosse cuidar de tudo que fosse difícil. Quando meus pais disseram que minha irmã estava passando por dificuldades e que ela precisava de ajuda para encontrar um lugar para morar, eu já sabia o que estava por vir. A pressão sempre foi mais forte sobre mim. Eles nunca diziam isso de forma direta, mas estava claro que eles contavam comigo para resolver os problemas deles. Não importava o que isso custasse para mim. E como sempre, eu não tinha direito a uma escolha. Era mais fácil para eles agirem assim, certo? Eu sempre fui a forte, a que podia lidar com qualquer coisa. Não reclamava, apenas fazia o que tinha que fazer. Fui a que tomou a responsabilidade de pagar as contas quando os negócios dos meus pais começaram a falir. A que sempre estava ali para ajudar Emily, mesmo quando ela não fazia nada para merecer. Porque no fundo todo mundo me via como a que daria um jeito. Eu era o sacrifício necessário para a harmonia da família. E honestamente, no início, eu aceitei. Achava que de alguma forma era meu papel ser a adulta na situação. Mas não sabia que estava apenas construindo um caminho de frustração e mágoa dentro de mim. No momento em que comprei a minha primeira casa, eu já sabia o que iria acontecer. Eu tinha trabalhado duro para isso, economizado cada centavo, dado tudo de mim. Eu sabia que aquele lugar, aquela casa, seria minha fuga. Meu primeiro espaço onde ninguém teria o direito de me pedir algo. Eu estava cansada. Cansada de ser a solução dos problemas dos outros, cansada de ser o plano B da minha família. Mas o que eu não imaginava é que a pressão viria de onde menos esperava. Quando contei para os meus pais que finalmente tinha comprado uma casa, a reação deles foi de surpresa. Eles não estavam felizes, não estavam orgulhosos. Em vez disso, começaram a falar sobre como a Emily estava com dificuldades, como ela precisava de um lugar para morar. Me disseram, com aquela cara de quem acha que está fazendo bem, que eu deveria ser mais compreensiva, que o aluguel estava muito caro, que ela não merecia estar naquela situação. Meus pais nunca disseram isso diretamente, mas eu sabia. Eles estavam esperando que eu usasse a minha casa para resolver os problemas deles. Eles não esperavam que eu vivesse para mim mesma. Eles queriam que eu vivesse para eles, para Emily. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eu não sei se você já se sentiu assim. Se já sentiu que estava fazendo tudo certo, dando o seu melhor, e mesmo assim parecia que os outros nunca estavam satisfeitos. Eu estava cansada de ser a responsável por todos, de ser quem tinha que ajudar a todos. Eu não queria mais ser o plano B de ninguém. Não queria mais ser quem se sacrificava para que os outros pudessem brilhar. E foi quando ouvi aquela sugestão.
Aquela pressão para eu ajudar Emily, como sempre fiz, que percebi que precisava mudar. Algo dentro de mim estava prestes a se romper de uma vez por todas. Talvez você já tenha passado por algo assim, um momento em que você percebe que tem que fazer uma escolha difícil. Uma escolha que vai mexer com tudo que você conhece. E naquele momento, eu sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Uma decisão que não era sobre agradar a ninguém, mas sobre finalmente viver para mim mesma. Eu sei que você está curioso para saber o que aconteceu depois. Como minha família reagiu. Como eu enfrentei a pressão. Eu sei que você está se perguntando: será que ela cedeu? Bom, fique comigo. Vou te contar tudo. Se você está curtindo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. O que vem a seguir é ainda mais inesperado. E eu quero que você não perca nenhum momento dessa história. Eu sempre acreditei que um dia as coisas iriam melhorar. Que se eu trabalhasse duro o suficiente, se eu fizesse as escolhas certas, minha vida também teria a chance de ser boa, de ser leve, como a vida da minha irmã Emily parecia ser. Mas esse dia nunca chegava. Cada esforço meu parecia esbarrar nas expectativas dos outros. Como se nada do que eu fizesse fosse suficiente. Eu estava sempre tentando, sempre buscando algo melhor, mas no final me via presa em um ciclo de sacrifícios. Deixe-me te contar mais sobre o que estava acontecendo naquela época. Quando eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar em um restaurante fast food para ajudar nas despesas de casa. Naquele tempo parecia a única solução. Eu queria ajudar meus pais. Queria provar que podia ser responsável. Enquanto isso, minha irmã Emily já planejava suas viagens para fora do país. Ela sempre teve tudo o que queria: as melhores roupas, os melhores brinquedos, os melhores professores. Enquanto eu, como a irmã mais velha, era a que tinha que ser responsável por tudo. Lembro-me de uma vez, quando eu estava fazendo o almoço para a família, ela entrou na cozinha com aquele sorriso de sempre, carregando mais sacolas de marcas caras, como se o dinheiro fosse algo que caía do céu. Acho que vou viajar para Paris nas férias, ela disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu apenas sorri e não disse nada, mas por dentro, algo queimava, porque ela tinha tudo e eu não. Porque eu tinha que me esforçar tanto e ela parecia não precisar fazer nada para ter uma vida incrível. E não é que eu quisesse o que ela tinha, mas sentia que sempre fui tratada de forma diferente. Eu era a que tinha que trabalhar para conseguir tudo o que queria. Não era como se os meus pais não me amassem, mas havia sempre essa expectativa de que eu deveria ser a responsável, que eu deveria ser a que resolvesse os problemas, a que fizesse os sacrifícios, a que trabalhasse enquanto ela se divertia. Isso sempre foi a minha realidade. Mas chegou um momento em que essa realidade começou a me sufocar. Durante os anos da faculdade, eu estava trabalhando em 2 empregos ao mesmo tempo. Um era no restaurante, onde eu ainda fazia hambúrgueres para pagar as contas, e o outro era em uma loja de roupas, onde ficava até tarde. Enquanto isso, Emily estava nas férias, passeando, comprando roupas de grife. Eu me perguntava, como isso poderia ser justo? Eu estava me esforçando tanto, sacrificando minha vida, enquanto ela estava ali, aproveitando o melhor da vida sem sequer se preocupar com o futuro. Eu sabia que não podia continuar assim. Não era só pelo dinheiro ou pela falta de tempo para viver, mas pelo peso da responsabilidade. E eu estava ficando exausta, cansada de ser quem tinha que dar o exemplo, de ser quem tinha que arcar com as consequências de tudo. Eu queria algo só meu, algo que fosse para mim, para minha felicidade, sem a obrigação de dar satisfação para ninguém. Foi então que, depois de tanto trabalho árduo, eu finalmente consegui juntar o dinheiro necessário para dar o primeiro passo. Eu estava comprando a minha própria casa. Eu não sei se você já teve o desejo de conquistar algo sozinho, de finalmente ter algo que seja exclusivamente seu, algo que você possa chamar de seu. Para mim, aquela casa significava liberdade. Significava que, finalmente, eu poderia viver por mim mesma, sem depender de ninguém, sem ser obrigada a carregar o peso de todos os problemas da família. Eu sabia que não seria fácil, mas eu estava disposta a lutar por isso. Eu não compartilhei a ideia com ninguém, porque sabia como minha família reagiria.
Meus pais sempre me disseram que eu deveria guardar o dinheiro para coisas mais importantes, mas essa era minha vida, minha decisão. Eu não queria mais me sentir como a solucionadora de todos os problemas deles. Eu não queria mais ser aquela que sempre tinha que estar lá para dar respostas. Eu queria ser apenas eu, Laura. Quando finalmente comprei a casa, algo dentro de mim se transformou. Eu tinha conquistado algo que ninguém mais poderia tirar de mim. Era a minha independência, meu lugar no mundo. E logo eu teria um espaço onde poderia finalmente respirar, sem a constante pressão sobre meus ombros. Eu sabia que isso mudaria minha vida. E foi a melhor decisão que tomei. Mas como imaginei, minha decisão não passou despercebida. Quando contei para os meus pais que havia comprado a casa, a reação deles não foi de felicidade ou orgulho como eu esperava. Eles ficaram em silêncio por um momento, me olhando como se tivessem acabado de ouvir algo que não podiam acreditar. Minha mãe, com aquele tom de voz que só ela tinha, me disse: "Você sabe que sua irmã está passando por dificuldades, não é? Ela não tem onde morar, e o aluguel está tão caro. Não seria bom você ajudá-la, já que tem essa casa agora?" Eu fiquei parada, ouvindo aquelas palavras. O que eles estavam tentando fazer? Eu havia feito tudo por minha conta, trabalhado sem parar por anos para conseguir realizar aquele sonho, mas parecia que para eles, nada nunca seria o suficiente. Eles estavam mais uma vez me pedindo para sacrificar o que eu havia conquistado por causa de Emily. Foi aí que percebi que a história sempre seria a mesma. Eu sempre seria a responsável. Eu sempre teria que ceder, abrir mão do que conquistei para que os outros tivessem o que queriam. Era como se minha vida fosse uma extensão das necessidades da minha irmã, uma extensão dos desejos de meus pais. Eu não podia mais viver assim. Eu estava cansada. Esse momento foi decisivo para mim. Não podia mais ser a pessoa que resolvia tudo, que cedia sempre, que carregava as responsabilidades dos outros. Eu já tinha dado o meu melhor. Eu tinha feito tudo o que podia, mas algo dentro de mim, naquele instante, me fez perceber que precisava mudar. Você já passou por isso? Já sentiu que estava sendo colocado de lado, que suas conquistas não eram reconhecidas, e que você estava sempre colocando os outros à frente de si mesma? Eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão que iria mudar tudo, uma decisão que não fosse mais sobre agradar ninguém, mas sobre viver por mim mesma. E essa decisão, bem, vou te contar tudo no próximo capítulo. Fique comigo. Eu nunca imaginei que o que era para ser uma conquista pessoal se tornaria o maior teste da minha vida. Quando comprei minha casa, eu imaginei que finalmente teria um espaço onde poderia respirar, onde seria apenas eu, Laura Martins. Um lugar onde eu não teria que ser a responsável, onde eu poderia finalmente viver por mim mesma. Mas o que eu não sabia era que, ao dar esse passo, eu estava prestes a enfrentar o maior confronto da minha vida. Quando contei para meus pais sobre a compra da casa, a reação deles foi completamente diferente do que eu esperava. Eles não ficaram felizes, não me parabenizaram. Na verdade, a primeira coisa que minha mãe me disse foi: "Laura, você sabe que sua irmã está passando por dificuldades, não sabe? Ela não tem onde morar. E o aluguel está tão caro. Não seria bom você ajudar ela com a casa?" Eu lembro claramente daquele momento, o silêncio que seguiu, como se as palavras dela tivessem ficado penduradas no ar. Eu olhei para eles, tentando processar o que estava acontecendo. A minha casa, aquele espaço que eu havia conquistado sozinha, com tanto esforço, com tantas noites em claro e sacrifícios, agora parecia não ser mais minha. Eu estava sendo novamente colocada à disposição de todos, esperando que eu fosse a solução para os problemas deles. E tudo isso por causa de Emily. A pressão começou a crescer. Eu podia sentir o peso de todas as expectativas sobre os meus ombros. A cada palavra que minha mãe dizia, meu coração ficava mais pesado. Ela é sua irmã, Laura. Não seria o certo ajudar? Ela está tão perdida. As palavras ecoavam na minha cabeça, como se minha vida não fosse minha para decidir. Como se a minha conquista, a minha casa, fosse uma obrigação para resolver os problemas de todos. Naquele momento, percebi algo que até então estava tentando ignorar.
A minha vida nunca seria minha se eu continuasse fazendo o que todos esperavam. Eu não era responsável por resolver os problemas de ninguém. Não era a resposta para todas as dificuldades familiares. Eu precisava viver para mim, mas a pressão era esmagadora, e a culpa começou a crescer dentro de mim. Eu podia ver claramente o que eles estavam tentando fazer. Meus pais estavam usando a culpa para me manipular. Estavam tentando me convencer de que a coisa certa a fazer era dar o que eu conquistara a minha irmã. Eu podia sentir a dor nos olhos deles, a decepção, como se eu estivesse cometendo um erro imperdoável. Eu sabia que eles não me viam como alguém que também merecia viver sua própria vida. Eles me viam como a resposta para tudo. Eu tinha que ser quem resolvia tudo, quem pagava as contas, quem ajudava a Emily a sair das enrascadas em que se metia. Por um momento, eu pensei em ceder. Pensei que talvez fosse mais fácil. Afinal, a culpa estava me consumindo. Como eu poderia negar ajudar minha irmã, a pessoa que sempre foi tratada como a queridinha da família? Como poderia ser tão egoísta a ponto de não querer ajudar a quem precisasse? A pressão era forte. Mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Algo dentro de mim gritou: "Não, você não pode fazer isso." Lembro que a minha mãe tentou mais uma vez, de uma forma ainda mais sutil, quase implorando: "Laura, eu sei que você pode ajudar. Você tem essa casa, tem essa estabilidade. Nós precisamos de você." Cada palavra dela me fazia sentir como se eu estivesse sendo forçada a abrir mão da minha liberdade, da minha escolha. E foi nesse momento que percebi que tudo o que eu tinha conquistado, tudo o que eu havia feito por mim mesma, estava sendo trivializado, colocado de lado em nome da obrigação que minha família sempre esperava de mim. Mas eu sabia que tinha chegado a hora de fazer a coisa certa para mim. Eu sabia que não podia mais ser a solucionadora de todos os problemas da família. Eu não poderia mais ser aquela que sacrificava sua vida para resolver os dilemas dos outros. Não seria justo comigo mesma. Eu olhei para minha mãe e, com a voz mais firme que já tive em minha vida, disse: "Não, eu não vou transferir a casa para Emily. Eu conquistei isso sozinha, e é meu direito viver com a minha escolha. Não posso mais ser a responsável por tudo o que acontece com ela. E sinceramente, não acho que seja justo com você, ou com ela, que eu resolva tudo. É a vez de ela lidar com os problemas dela. Eu preciso viver a minha vida agora." Houve um momento de silêncio. Eu podia ver a surpresa nos olhos deles, o choque, como se nunca tivessem esperado essa resposta de mim. Eles não estavam acostumados a ouvir não de mim. Eu sempre fui a que aceitava, a que cedia, a que colocava os outros em primeiro lugar. E ao fazer essa escolha, uma parte de mim sentiu uma liberdade que eu nunca tinha experimentado antes. Mas claro, a pressão não parou ali. Quando minha mãe percebeu que não havia mais espaço para manipulação, ela tentou uma última cartada, tentando me fazer sentir como se fosse egoísta, como se estivesse traindo a família. "Você não pode ser tão insensível, Laura. Você tem tudo e não pode ajudar sua irmã. Ela vai ficar sozinha, vai acabar sozinha." Eu respirei fundo e olhei para ela. Eu sabia o que ela estava tentando fazer, mas ao invés de ceder, eu apenas respondi com a calma que senti pela primeira vez em anos: "Eu não posso mais ajudar da maneira como vocês esperam. Eu tenho o direito de viver por mim mesma, de tomar minhas próprias decisões. E dessa vez, a minha decisão é não ajudar mais." Naquele momento, a realidade caiu sobre nós. Eles não estavam prontos para lidar com essa Laura. A Laura que estava se recusando a ceder. A Laura que finalmente estava tomando controle de sua vida. Eu sabia que isso mudaria tudo entre nós, mas também sabia que eu estava fazendo o que era certo. Depois disso, a conversa com minha mãe se transformou em um monólogo de decepção, mas no fundo, eu estava aliviada. Eu finalmente tinha tomado uma decisão que fosse sobre mim. Eu estava cansada de ser a única que fazia sacrifícios. Cansada de ser quem sempre cedia. Eu sabia que minha família não aceitaria facilmente essa nova Laura, e sabia que seria difícil para todos entenderem. Mas eu já não me importava. O mais importante era que eu estava vivendo para mim mesma pela primeira vez. Mas eu não tinha ideia de como as coisas iriam se desenrolar. Eu mal sabia que, ao tomar essa decisão,
estava abrindo as portas para um confronto ainda maior, algo que nem eu mesma poderia prever. E isso, bem, você vai ver no próximo capítulo. Fique comigo. Eu sabia que minha decisão de não ceder mais às expectativas da minha família mudaria as coisas, mas não sabia o quanto essa mudança seria dolorosa. Naquele momento, quando a última palavra foi dita e minha mãe saiu de casa, com um olhar que misturava decepção e raiva, algo dentro de mim se acendeu. Eu estava aliviada, sim, mas também estava assustadora e profundamente sozinha. Não demorou muito para que as consequências começassem a se desenrolar. Nos dias seguintes, minha mãe não me ligou, nem me enviou mensagens, o que em si já era algo novo. Ela estava sempre preocupada, sempre tentando me controlar. E eu sabia, no fundo, que aquilo era uma forma de castigo. Ela queria me fazer sentir a dor de minha escolha, a dor de desafiar as expectativas dela. Eu não sabia até onde eles poderiam ir, mas algo dentro de mim dizia que eu estava apenas começando a ver o verdadeiro impacto da minha decisão. Mas o silêncio de minha mãe não foi o pior. A verdadeira dor começou a vir com as ligações de Emily. Eu já estava esperando que ela reagisse, mas o que veio foi algo que eu não estava preparada para lidar. A primeira vez que ela me ligou, a voz dela estava cheia de mágoa e desespero. Laura, você não pode fazer isso com a gente. Você tem tudo, por que não pode ajudar a mim e aos nossos pais? Você está nos abandonando? Sempre foi assim, você sempre foi a responsável e agora você está me deixando na rua? Eu não sabia o que responder na hora. Eu sabia que Emily estava passando por dificuldades, mas a forma como ela falava me fez sentir como se eu fosse a vilã, a egoísta. Como se fosse minha obrigação salvar ela, como se minha vida não fosse minha para viver. Eu podia sentir a culpa pesando sobre meus ombros, como se tivesse feito algo terrível, como se estivesse traindo minha irmã, a quem sempre ajudei. Mas não era isso. Eu sabia que minha decisão não foi egoísta. Eu tinha dado muito de mim durante toda a minha vida para agradar aos outros, para fazer o que esperavam de mim. E naquele momento, finalmente entendi, não era errado cuidar de mim mesma. Não era errado dizer não. A culpa que eu sentia era apenas a voz da velha dinâmica que minha família tinha criado, onde eu sempre fui a que estava lá para carregar o peso. Foi então que algo ainda mais inesperado aconteceu. Quando eu pensava que a situação já não poderia ficar pior, algo que eu não poderia prever surgiu. Eu recebi um e-mail do corretor de imóveis que havia me ajudado a comprar minha casa. Ele queria me avisar sobre algo. Aparentemente a sua compra foi mencionada para algumas pessoas da sua família, e a situação está começando a ser discutida entre amigos e parentes. Aquele e-mail fez meu estômago virar. Eu sabia que minha família não ia deixar barato, mas não imaginava que começariam a espalhar rumores sobre minha compra. Logo começaram a chegar mensagens não só de Emily, mas também de parentes distantes que eu nem lembrava mais, perguntando por que eu estava agindo de forma egoísta, como se fosse errado fazer algo por mim mesma. Aquilo me deixou completamente perdida. Mas não era só isso. Emily havia começado a espalhar para todo mundo que eu não a ajudaria, que eu a havia deixado desamparada. Eu sabia que as coisas estavam indo longe demais quando ela começou uma campanha nas redes sociais, com uma mensagem de ajuda, dizendo que ela estava sendo rejeitada pela própria irmã e precisava de um lar, como se tudo aquilo fosse de minha responsabilidade. Sabe aquele tipo de situação onde você começa a se questionar se fez a coisa certa? Foi exatamente assim que eu me senti. Eu estava sendo atacada, sendo chamada de egoísta. E no fundo, eu sabia que eles estavam apenas tentando me fazer ceder. Mas por mais que as mensagens me afetassem, por mais que eu me sentisse um pouco sozinha no meio daquele caos, eu sabia que a única forma de sair dessa era permanecer firme. Naquele momento eu decidi que não iria me envolver nessa guerra. Eu não ia ser a vilã da história, nem o ponto de apoio de ninguém. O que aconteceu em seguida foi algo que me surpreendeu: a reação das outras pessoas. Enquanto Emily continuava a espalhar as mentiras, algumas pessoas começaram a me apoiar, mesmo que fosse de forma silenciosa. Alguns dos meus amigos mais próximos começaram a me enviar mensagens, dizendo que estavam orgulhosos de mim.
eu percebi que, embora houvesse muitas críticas e cobranças, havia também apoio. Havia aqueles que entendiam que eu não tinha mais o dever de carregar o peso de tudo. Eu me sentia mais forte, mais segura das minhas decisões, mas a tensão com a minha família só aumentava. Cada mensagem de Emily, cada chamada de minha mãe, era mais uma tentativa de me fazer ceder, de me forçar a voltar atrás naquilo que eu havia decidido. Mas no fundo, eu sabia que minha vida estava começando a ter mais sentido do que nunca. Eu finalmente estava fazendo algo por mim mesma. Estava vivendo a minha vida. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar para mim. Eu não estava mais preocupada em agradar a todos, em ser o que eles queriam. Eu estava me libertando daquelas amarras invisíveis que sempre me prenderam. E talvez o mais importante, eu estava encontrando uma paz que nunca tinha conhecido antes. Eu comecei a organizar meu novo espaço, a decorar cada cantinho da minha casa do jeito que sempre sonhei. Eu estava finalmente criando um lar para mim, sem a pressão de ninguém. Aos poucos, eu percebi que ao fazer a escolha certa para mim, minha vida estava tomando um rumo que eu nunca imaginei. Eu não precisava da aprovação deles. Eu estava em paz comigo mesma. Mas claro, a história não acabava ali. O pior ainda estava por vir. E você vai descobrir tudo isso no próximo capítulo, onde minha coragem será testada de maneiras que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que seria tão difícil tomar uma decisão pela minha própria felicidade. Não me entenda mal. A vida tem uma maneira de nos ensinar lições que nunca pedimos. E quando decidi viver para mim mesma, tomei uma decisão que transformaria minha vida, me forçando a encarar não apenas a minha família, mas a mim mesma de uma forma que eu nunca imaginei. E honestamente, em muitos momentos eu pensei que não conseguiria seguir em frente. As semanas seguintes à minha decisão foram intensas. Emily não parava de me enviar mensagens e fazer postagens nas redes sociais. Eu estava sendo atacada de todos os lados. Minha mãe, sempre que eu atendia o telefone, me fazia sentir como se estivesse cometendo o maior erro da minha vida. As palavras deles continuavam ecoando na minha mente. Você está quebrando a família, Laura. Como você pode ser tão insensível? E eu, por dentro, me perguntava: será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que eu precisava seguir em frente. Eu não podia voltar atrás. Não podia ceder mais. Eu não poderia deixar que a culpa, a pressão e as expectativas me fizessem sentir que não merecia o que eu havia conquistado. Uma das primeiras lições que aprendi nessa jornada foi que muitas vezes, a maior batalha que enfrentamos é contra nós mesmos. Nós nos acostumamos a carregar o peso das expectativas dos outros, a viver para os outros, achando que é assim que devemos fazer para ser amados ou respeitados. Mas a verdadeira felicidade só chega quando tomamos controle da nossa própria vida e decidimos, por fim, viver para nós mesmos. Outra lição crucial foi sobre a manipulação. Em todos esses anos, eu sempre me sentia responsável por resolver os problemas da família. Mas, ao longo da história, eu percebi que estava sendo manipulada. Não de uma forma direta, mas através da culpa. Eles me faziam sentir que eu tinha que carregar esse peso, que era minha obrigação. E eu comecei a entender que, muitas vezes, a culpa que sentimos não é nossa. Somos nós que nos deixamos ser manipulados. E a libertação só vem quando conseguimos dizer não sem medo das consequências. Eu também aprendi que a pressão das expectativas familiares nunca vai embora sozinha. Não importa o quanto você faça pelos outros, se você não aprender a estabelecer limites, sempre será o plano B de alguém, sempre será o que os outros esperam que você seja, e isso nunca será suficiente para aqueles que vivem à sombra da sua própria história. Eu me senti por muitos anos à sombra da minha irmã, mas, quando decidi que minha vida seria minha, percebi que eu tinha a chance de ser eu mesma, e isso me trouxe mais paz do que qualquer coisa que eu já fiz por outra pessoa. E por fim, a maior lição de todas, a verdadeira felicidade não está em agradar aos outros. Não está em ser a pessoa que sempre resolve os problemas, a pessoa que se sacrifica pelo bem da família. A verdadeira felicidade está em fazer o que é certo para você,
em viver para você, sem medo de ser quem você é de verdade. Eu sei que não vai ser fácil para você tomar essas decisões. Eu sei que a culpa vai pesar, as expectativas vão surgir, e você vai se sentir pressionado. Mas no final, a única pessoa que precisa estar feliz com as suas escolhas é você. Eu precisei aprender isso da maneira mais difícil, e agora, posso finalmente olhar para o meu futuro e saber que a jornada que estou trilhando é minha, e só minha. Eu queria agradecer a você, por ter estado comigo até aqui, por ter acompanhado minha história. Eu espero que algo que eu tenha passado tenha tocado você. Sei que muitas pessoas passam por situações semelhantes, e às vezes é fácil se sentir perdido. Mas eu quero que você saiba que você tem o poder de tomar controle da sua vida. A única pessoa que pode mudar sua história é você. E acredite, o futuro que você deseja só pode ser construído quando você decide viver para si mesmo. Agora, eu quero ouvir de você. Já passou por algo assim? Já se sentiu pressionado pelas expectativas da família? O que você faria se estivesse no meu lugar? Deixe seu comentário abaixo, porque eu adoraria saber o que você pensa. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para mais histórias como esta. Eu vou continuar compartilhando o que aprendi ao longo dessa jornada, e espero que de alguma forma você também se sinta inspirado a tomar as rédeas da sua vida. Muito obrigada por acompanhar minha história. Agora, é hora de seguir em frente. A minha jornada está apenas começando.